Olá, tudo bem? Estou aqui, irmão, mais uma vez para proclamar o estudo da Palavra de Deus. Romanos 10:17 diz: porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. E desde já eu quero agradecer aos internautas com a paz do nosso Senhor, Rei, Salvador, Jesus Cristo, certo? O tema de hoje é: nós oramos. Você pergunta, nós oramos para quem, irmão Cláudio? Por quem nós oramos ou devemos orar? São várias, né? Porque nós vemos que existe a diferença de orar e rezar. Rezar significa repetir e orar significa expressar o que está aqui dentro para o Altíssimo, diretamente conversando com Deus, certo? Oração significa isso. Oratória é conversar e não repetir. Rezar é repetir e orar é conversar com Deus, certo? E eu escolhi sete subtópicos, mas é básico, são vários, né? Você que escolhe, mas é os principais fundamentais, tá? Diz assim: nós oramos por quem, irmão Cláudio? Nós oramos por nós mesmos. Tem um salmo que ele é bem conhecido, o Salmo 40, versículo 2 diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Olha aí, orando por nós mesmos. Precisei de oração, você precisou de oração, você orou por si mesmo, clamou por socorro, e ele se inclinou para você e ouviu o seu clamor e o teu socorro. Que Deus maravilhoso! Por quem nós oramos? Por nós mesmos. Segundo, por quem nós oramos? Nós oramos pelas nossas famílias. Por nossa família? Sim. Isaías, capítulo 8, versículo 18, diz assim, a inerrante palavra de Deus. Diz assim, Isaías, capítulo 8, versículo 18: eis-me aqui, eis os filhos em que o Senhor me deu. Os filhos que o Senhor me deu. Para que sinais, para ser maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos exércitos, que habita no monte Sião. Olha bem, irmão. Confiemos aqui os filhos que o Senhor me deu. Os filhos que o Senhor te deu. O filho que o Senhor te prometeu. A filha que o Senhor te prometeu. Continue orando, que eu tenho certeza, irmão, que Deus há de fazer um grande milagre por eles e por elas, pela nossa família, cada vez mais. Irmão Cláudio, segundo subtópico, por quem nós devemos orar, irmão Cláudio? Nós oramos por nós mesmos, pela família, e agora nós devemos orar pelos amigos. Orar pelos amigos? Sim, orar pelos amigos. Devemos orar pelos amigos. Onde é que está escrito isso, irmão Cláudio? No livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz assim, está bem nítido, bem claro. Diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros, para ser curado. Não está dizendo para orar só pelo aquele que você gosta, só pelo aquele que você ama, só pelo aquele que ele te dá mais, só pelo aquele que se aparece mais, se destaca mais. Não. Orar, está bem claro, orar pelos amigos. Tiago 5, capítulo 5, versículo 16. Confessai, pois, os vossos pecados, orando pelos amigos, orando uns pelos outros, e orai uns pelos outros para ser curado. Se não orar um pelos outros, entende bem nesse texto que não vai haver cura.
Não vai haver cura se tiver rancor, se tiver acepções de pessoas. É a Bíblia que diz, não sou eu. Está bem claro o texto de Tiago 5,16. Por quem nós devemos orar? Aprendemos que nós devemos orar por nós mesmos, pela família, pelos amigos. E quarto subtópico, nós devemos orar pelo quê? Pelos servos do Senhor, pelos diáconos, pelos pastores, pelos presbíteros, pelos apóstolos, por toda aquela liderança de linha de frente. Onde é que está escrito isso, irmão Cláudio? Oremos pelos santos do Senhor. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1 diz assim: finalmente, irmãos, orai por nós. Olha o que Paulo diz, orai por nós, irmão. Finalmente, orai por nós, para que a palavra do Senhor, olha bem, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificado, como também está acontecendo entre vós. Olha bem, irmão, orando pelo servo, o que vai acontecer? Que a palavra se propague. O apóstolo Paulo sempre se preocupou com a palavra. Ele sempre se preocupou com a palavra. Porque o que você sabe hoje, orar, jejuar, consagrar, foi tudo por causa da palavra. Devemos orar pelos santos do Senhor. Aí você pergunta, irmão Cláudio, aprendi que você disse que nós devemos orar por nós mesmos, nós devemos orar pela nossa família, devemos orar pelos nossos amigos, pelos servos do Senhor. E agora, quinto subtópico, nós devemos orar por todos os santos agora. Que santo? Todos os santos. Ou seja, todos os cristãos de toda a face da terra. Principalmente, irmão, pela Israel, que é o nosso relógio da vinda de Cristo. Israel é o nosso relógio para a vinda de Cristo. Bote isso na sua mente. Não é Fortaleza, não é o Brasil, não é os Estados Unidos, não é a China, nada disso. O nosso relógio da vida de Cristo é Israel. Quando o mundo inteiro partir para cima de Israel, que Deus tirar Miguel, que Miguel está lá, não está na igreja aqui de Fortaleza, igreja de Apple, não. Miguel está lá em Israel protegendo. Quando Deus tirar de lá, aí o mundo inteiro conquistar Israel, como o Afeganistão, pode se preparar para o arrebatamento da igreja, certo? Nós devemos orar para todos os santos? Sim, para todos os santos. Onde é que está escrito, irmão Cláudio? Está escrito em Efésios 6,18. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito Santo, e para isto, vigiando com toda a esperança. Esperança de quem? Da vinda de Cristo, a esperança. E súplica por todos os santos. Ore por todos os cristãos do mundo inteiro. Nós devemos orar por todo o mundo inteiro, certo? Vamos lá. Aprendemos. É o quinto subtópico. Sexto subtópico. Por quem nós devemos orar? Nós devemos orar pelos inimigos. Ah, irmão, não vou orar pelo fulano de tal, porque não gosta de mim. Eu só tenho que amar os que me amam. Cuidado, irmão, isso é heresia. Eu só oro pelos que me amam. É heresia. Acepção de pessoas. Não vai para o céu. Não sou eu. É a Bíblia que diz. Se nem Deus faz acepções, imagine nós. Deus nunca ensinou isso na vida. Onde está escrito olhando pelos nossos inimigos? Lucas capítulo 6, versículo 28. O que vai dizer? Bem dizer aos que te maldizem, ou seja, que amaldiçoam. Orai pelos que te caluniam. É duro, mas é verdade, irmão. Hein? É fato, é real. Olha bem, hein? Lucas capítulo 6, versículo 28. Bem dizei aos que vos te amaldiçoam ou te maldizem. Orai pelos que te caluniam. Isso aí é café pequeno. Irmão, maldizente, caluniador não vai faltar nunca. Sabe por quê? Isso é característica do diabo. Característica do diabo. Onde está escrito, irmão Cláudio? Apocalipse capítulo 12, versículo
Apocalipse capítulo 12, versículo 10, diz assim: e ouvi a voz do Senhor e o seu grande poder, que dizia, e de Cristo, e o acusador, que era o diabo, que acusava os irmãos diante de Deus de dia e de noite. Irmão, caluniação é característica do diabo. Não sou eu que disse, é Apocalipse 12, 10. E nós devemos orar pelo nosso inimigo, Lucas 16, 28. Sétimo e último subtópico. Irmão Cláudio, aprendi que nós devemos orar por nós mesmos, pela nossa família, pelo nosso inimigo, pelo servo do Senhor, os pastores, pelo todos os santos, todos os cristãos do mundo inteiro, principalmente pelo Israel, por todos os santos, pelos nossos inimigos, não aquele que me faz bem, não. Isso é heresia. Temos que orar pelos inimigos que maldizem e os que caluniam. Temos que orar por esses, por eles. E agora temos que orar por quê? Por todos os homens. Ímpio, pecador e por todos. Sem acepção de pessoa. Sem acepção de pessoa. Por todos. Olha o que diz 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Diz assim: e principalmente, irmão, e principalmente para quem senta no trono do seu país. Principalmente para quem senta no trono do seu país. Quem está sentado no trono do seu país. Vê se ele verdadeiramente está enquadrado aqui. Não está tentando nos perseguir. Ore por esses. Esse aí verdadeiramente, por todos os homens. Vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 diz assim: antes de tudo, pois exortai-vos e se pratique as súplicas, as orações, intercessões de graça, de ações de graça em favor de todos os homens. Todos os homens. Nós temos que orar por todos, irmão. Tá? Que você, irmão, continue orando. A oração é conversar com Deus. A oração é pedir clamor a Deus. E eu tenho algo para dizer para você. Esse é meu textual. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Aquele que te abençoar vai estar abençoado, mas aquele que te amaldiçoar será amaldiçoado. Gênesis 12, 3. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Não é o que eu acho, não. Eu mostrei para vocês a Bíblia. Irmãos, leiam a Bíblia. Eu estou influenciando vocês. Leiam a Bíblia. Estudem, examinem. Em nome de Jesus. Que Deus os abençoe poderosamente. Que Deus dê para você, para a sua família, onde a qual nós oremos por nós mesmos, pela família, pelos amigos, oremos pelos servos do Senhor, oremos pelos santos do Senhor, pelos nossos inimigos e todos os homens da terra. Que nós venhamos orar. E Deus vai fazer milagre mais ainda na nossa vida, em nome de Jesus. Deus abençoe. Desde já, eu agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.